Keila, no final da aula eu te respondo essa questão sobre o Fórum 2, tá certo? Daqui a pouco eu vou responder, assim quando eu finalizar. Que aí eu vou parar a gravação da aula para poder explicar essas atividades novamente. Bora lá. Bem, a aula de hoje, gente, ela vai trabalhar a questão da educação patrimonial, né, um breve contexto histórico de implantação da educação patrimonial no Brasil, né, então, finalizando o conteúdo da unidade 3 da disciplina de Patrimônio e Turismo Cultural. Quem não conseguiu ainda ler o conteúdo ainda da disciplina com mais calma, e inclusive o livro complementar, né, espero que vocês leiam depois dessa aula ou no final da disciplina em si, esses materiais com mais calma, vocês vão conseguir compreender melhor esse processo evolutivo, né, dessa educação patrimonial, inclusive, na verdade, da implantação do sentido da identidade, né, patrimonial no Brasil, e isso tudo foi um processo que foi relevante e foi essencial para o que a gente tem hoje de patrimônio, né, de patrimônio, de memória e de identidade no Brasil. Bem, é o seguinte, eu fiz esse conteúdo com base naquele material e, na verdade, eu já trabalhei um pouco disso no decreto-lei que é a lei do tombamento de 1937, né, a lei número 25 de 1937, e no decorrer desse conteúdo de legislação, falei um pouco também sobre esse conteúdo de forma muito breve, lá no momento em que eu abordei a questão dos centros históricos, né, aquela questão que eu falei sobre esse processo de conhecimento desses centros históricos e de preservação, né, desses espaços patrimoniais também, e depois eu falei um pouco sobre isso na aula passada, sobre essa questão dos conceitos e definições de educação patrimonial, e hoje eu vou falar de uma forma resumida mais com os principais pontos referentes a esse processo evolutivo, né, desde a década de 30 até a chegada do ano de 2000, né, sobre esse breve levantamento histórico sobre a questão da educação patrimonial no Brasil, e esse processo evolutivo, ele foi realmente importante para essas diretrizes, né, que a gente tem hoje com base nessa preservação ou salvaguarda dos bens patrimoniais no Brasil, né. Então, o que a gente tem hoje de política preservacionista, tanto pelo IPHAN, né, como outros órgãos, é resultado de um processo histórico que foi realmente necessário para o surgimento do próprio IPHAN hoje no Brasil, né. Então, a gente há diversos autores que falam que na verdade, o principal momento que foi essencial, né, que teve, de fato, essa inclusão que surgiu a partir daí, né, ouviam já diversas discussões sobre essa questão, mas uma data mais precisa sobre essa questão dessas discussões teóricas, conceituais, sobre a preservação, né, do patrimônio no Brasil, que se pensava de fato a respeito dessa questão do patrimônio no Brasil, já foi data do início do século XX. E isso foi essencial para a gente poder entender melhor o que é o patrimônio, né? O que é o patrimônio na década dos anos de 20 e o que mudou isso com o passar desses tempos, né? Desses anos, dessas décadas. Então, a gente vê que tem até uma imagem que eu apresentei para vocês lá no PowerPoint e que foi bem interessante porque mostra que a questão patrimonial, ela surgiu, de fato, né, durante a Semana de Arte Moderna de 1922. Gente, alguém tiver com o microfone, por favor, desliga. Isso acaba atrapalhando um pouco aqui a gravação. Então,
a questão dessa preservação, dessa discussão da temática patrimônio, ela surge em meados da década de 20 e, mais precisamente, durante a Semana de Arte Moderna de 1922. E lá no material de leitura de vocês tem uma imagem, né, com os principais artistas, né, escritores que organizaram esse evento, né, importante para o Brasil, né? Por que se discutiu isso durante essa época? Esses artistas, né, e vocês poderão até depois pesquisar um pouco mais, na verdade devem pesquisar um pouco mais sobre isso, eles tinham uma visão do patrimônio, né, preservacionista, eles eram pessoas modernas para a época, né? Então eles tinham uma visão preservacionista, diferente das pessoas daquela época. Né? Essa visão, eu me refiro a pessoas, eles eram pessoas que viajavam frequentemente à Europa, né? Então eles tinham essa visão do que se trabalhava, do que era discutido naquela época em nível na Europa, nos países europeus. Então, quando eles chegam no Brasil e eles veem realmente que não se discutia de fato a própria identidade, não existia uma legislação específica, existia alguns museus, mas não existia uma legislação específica para trabalhar, para administrar esses museus. Tudo que era antigo e que existia naquele período não era salvaguardado da forma como se tinha que fazer, né? Então, isso tudo foi discutido ao longo desse período até chegar à década de 1920, mais precisamente 1922, e eles lançarem isso durante esse evento, né? Esse evento da Semana de Arte Moderna. E entre aqueles artistas, aquela imagem, né, o que a gente pode destacar, Anita Malfatti, a gente pode destacar o Oswald de Andrade, mas a pessoa, né, o mais importante que buscou realmente trabalhar de forma efetiva, né, com relação a essa questão do patrimônio foi o Mário de Andrade, como falei em algumas aulas anteriores, né, e é interessante falar que de todos os envolvidos, todos aquelas pessoas, né, que se envolveram não só nesse evento, mas a partir desse evento, conseguiram, de fato, desenvolver trabalhos voltados para essa questão do patrimônio, né, eles puderam se empenhar cada vez mais nessa questão de propor novas diretrizes, né, através da própria legislação que foi lançada em 1937, né, então foi um trabalho realmente bem difícil para a época, mas que foi realmente preciso, porque isso tudo é derivado de um processo histórico, né? Isso realmente proporcionou, de fato, o que a gente tem hoje. E depois, passados esses anos 20, né, a gente tem um processo de iniciação, né, dessa questão do patrimônio, né, aqui a gente vê bastante presente, principalmente quando se refere a diretrizes para a proteção do patrimônio, mas aí o início, né, o início, mas nos anos 30, né, que a gente fala durante o período do Estado Novo, a gente percebe que houve uma nova mudança no pensar do patrimônio, né? Aqui a gente vê que o que eles debateram lá durante a Semana de Arte Moderna de 1922 foi melhor trabalhado, foi melhor discutido, né? E durante essas reuniões que houveram naquela época. E essa questão dessa preocupação com o patrimônio, né, com o que era nacional, estava ligado também à questão da modernidade, né? Então, não é somente salvaguardar o patrimônio, algo que era antigo, né? Trazer isso de uma forma mais detalhada, trazer esses bens patrimoniais, identificar e salvaguardar e trazer isso para o futuro, né? Que era essa modernidade, que era o que o próprio Mário de Andrade tinha em mente naquele período, né? Então, eles buscaram essa nova mudança do patrimônio, né, no sentido da identidade do Brasil, mas sempre trazendo isso para esse foco da modernidade, porque de fato é necessário, né? Então, não é somente salvaguardar, é propor algo a partir daquilo, né? Fazer com que esses bens patrimoniais pudessem ser vistos no futuro também, né?
Por isso que é necessário inicialmente essa salvaguarda. E com isso, né, Mário de Andrade, ainda durante o período do Estado Novo, ele cria, né, eu já falei para vocês, mas não é mais, eu acho necessário a gente repetir novamente, a partir dessas reuniões e principalmente durante o período do Estado Novo, mas lá no final da década de 30, ele cria esse anteprojeto, né, a partir dessas discussões, ele cria esse anteprojeto que vai se transformar no primeiro Instituto Preservacionista no Brasil, né? Instituto Preservacionista que tinha como foco, né, essa proteção do patrimônio nacional, né, da identidade nacional. E o foco era, de fato, era essa formação de diretrizes para a proteção do patrimônio, para o que era de fato o antigo, mas que era preciso salvaguardar esses bens, seja arquitetura, seja arte, seja música. Então, era uma variedade de bens patrimoniais que ele começou a identificar naquele período, né? Por isso que ele fez aquela viagem para o interior do país, né? Como eu falei, se eu não me engano, na última aula da unidade 2. Então, ele fez essa viagem para o interior do país com outras pessoas e eles puderam ali entender melhor o que era essa identidade no Brasil. Depois disso, né, depois que esse Instituto Preservacionista ele fica de fato mais presente, ele é bem organizado, surge a ideia de mudar o nome Instituto Preservacionista para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, que era o SFAM, e que depois, já na década de 70, a gente já tem uma mudança do SFAM para o IFAM, né? Então, passou um bom tempo, realmente, o SFAM tendo um foco preservacionista, com base na questão da preservação e salvaguarda dos bens patrimoniais, mas a partir da década de 70 a gente vê uma mudança, né, no pensar do patrimônio também. Isso a gente vai conversar daqui a pouco. Então, esse momento, a gente vê um início da formação, né, de tudo, né? Desde a criação do anteprojeto, a gente vê o Instituto Preservacionista sendo iniciado e as diretrizes sendo melhor trabalhadas. A gente vê também que foi necessária a criação de um serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em Brasília, algo mais organizado, né? Com profissionais que puderam, de fato, trabalhar, estarem ali realmente presentes e trabalhar essa questão do patrimônio de uma forma melhor, né? E a gente vê que o SFAM, ele foi essencial para a criação do primeiro decreto-lei, né, que foi o decreto que é a Lei do Tombamento de número 25 de 1937. Então, isso realmente foi essencial para a gente ter hoje essa legislação, a primeira legislação patrimonial no Brasil. Até aqui, gente, tudo ok, vocês estão conseguindo compreender direitinho, não é? Ok, então bora continuar. Se vocês puderem acompanhar o slide, eu não sei se vocês estiverem acompanhando ou não, depois revejam aqui essa explicação, ela tem alguns pontos dentro do material do slide, mas o ideal mesmo é vocês lerem esse material, o livro, depois, então isso vai ser realmente importante para vocês conseguirem compreender melhor esse conteúdo. Aí o que acontece? Passado 1937, a gente já vai trabalhar aqui os principais pontos que foram realmente essenciais para essa discussão do patrimônio ainda nesse período histórico, né? Então, a gente tem, eu tenho aqui um resumo para vocês da década de 40 até a década de 60, o que foi realmente, o que aconteceu durante esse período, né? Então, ainda com o SFAM, né, em trabalho, alguns autores, eles falam que durante esse período no Brasil, né, houve um aumento de discussões teóricas, né, conceituais e metodológicas, olha só, principalmente a questão metodológica, né, que tinha como base, né, esse caráter pedagógico e estratégico dos museus. Por que eu falo isso? Porque a ideia central do Mário de Andrade, em 1937, lá quando ele lança o anteprojeto e o Instituto Preservacionista, era trabalhar o patrimônio
de forma pedagógica, porque isso era feito lá fora, na Europa, né? Então, ele tinha uma visão de se trabalhar o patrimônio, né? Esse caráter pedagógico e patrimonial dentro dos museus. Então, a primeira visão que a gente tem de, de patrimônio, de fato, é voltado, ou ele é o patrimônio estando relacionado aos museus. Isso mudou, gente, da década de 70 para cá, mas entre a década de final dos anos 30 até a década de 60 era uma visão patrimonial voltada para os museus. Hoje, a gente já diferencia a educação patrimonial e a educação museal. Então, há visões diferentes, né, conceituações diferentes. Não cabe aqui eu falar o que é educação museal, até porque vai fugir um pouco vai fugir, de fato, do sentido do objetivo da disciplina, né? Mas é uma forma de se educar para o museu, né? Então, já é um pouco mais elitista. Então, é diferente. Mas a visão que se tinha na época, durante a criação do anteprojeto, era, de fato, esse caráter pedagógico e estratégico dos museus a partir de metodologias específicas. Isso, gente, era a ideia do Mário de Andrade durante o momento em que ele estava ali atuando no SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E com isso, gente, o que acontece, né? Lançaram, né, de fato, metodologias específicas para a época, né, em que se promovia, na verdade, esses espaços, né, culturais, esses centros culturais, e houve um aumento muito grande nessa época, principalmente década de 60, nos museus no Brasil, né, dos museus no Brasil, né, então houve várias criações de museus no Brasil, e isso foi realmente essencial para a gente poder entender que os museus, enquanto espaços não formativos, eu falo assim porque o museu não é uma escola, mas é um espaço em que a gente pode também se educar, né, se ensinar e aprender também. Então, o que se tinha lá fora é que esses espaços poderia se trabalhar dentro poderia se relacionar com os conteúdos curriculares, né, das escolas. Isso é comum até hoje, né, as escolas visitarem museus lá fora. No Brasil já foi realmente iniciado entre as décadas de 40, 50 e mais precisamente na década de 60. Hoje isso é trabalhado de uma forma mais presente, né? Mas realmente isso já surgiu já em meados da década de 40 até a década de 60. E a gente vê que esses espaços, eles são essenciais para a formação do ser humano também, né? Muita gente diz que é uma forma de se ensinar diferente, mas é necessário também para a própria formação do cidadão, né? Para ele aprender a própria história do Brasil, não é? Para ele aprender a própria história, na sua história, né? Então, é de fato interessante a gente compreender que os bens patrimoniais, eles podem também estar dentro de espaços museais, né, e dentro de museus ou centros culturais ou casas da cultura, né, então a gente tem uma infinidade de termos que a gente pode definir um espaço que tenha, de fato, bens patrimoniais. E com essas novas metodologias, o que foi discutido ao longo desses 30 anos, né, da década de 40, 50 e 60, né, foi realmente essencial para a gente poder entender melhor o que era o patrimônio, qual era a identidade do Brasil, o que estava acontecendo lá fora, o que a gente poderia introduzir também dentro dessas novas metodologias, quando a gente fala de educação patrimonial na Europa, e o que a gente poderia trabalhar isso no Brasil também. E com isso, né, a partir da inclusão dessas novas metodologias, a gente vê que houve naquele período uma campanha, né, para assegurar o patrimônio e a própria identidade local. Essa campanha, gente, passou até na TV na época, né, principalmente década de 60. Então, a gente vê que algumas coisas foram realmente divulgadas, né, para a população, para a sociedade entender melhor a importância, né, do patrimônio brasileiro.
E isso foi interessante porque, a partir dessa campanha, a gente vê que teve um trabalho de forma bem exaustiva, mas muito interessante na década de 70, já com a mudança, né, do SIFAM para o IFAM, que é o atual instrumento, na verdade, instituto que vai trabalhar de forma presente a identificação e salvaguarda dos bens patrimoniais, materiais e imateriais no Brasil. E aí, quando chega a década de 70, a gente vê que é um trabalho marcante do diretor do IFAM na época, né? A gente vê aqui que quem foi o diretor na época foi o Aloysio Magalhães, e esse diretor, ele era de fato um incentivador da cultura na época, né? Então ele trabalhou de forma exaustiva, mas realmente conseguiu proporcionar, né, um trabalho muito interessante com relação ao patrimônio e à cultura no Brasil. Então, ele foi um formulador de políticas públicas para o patrimônio, né? Então, boa parte do que a gente tem hoje de política preservacionista vem da década de 70, né? Então foi realmente discutido isso durante esse período da década de 70 para cá, né? Para os dias atuais, né? Então isso foi realmente muito bom, porque quando se tem uma pessoa informando, né, uma pessoa que entende do assunto, né, que tem informação para trabalhar, a gente vê que as coisas realmente começam a andar melhor, né? Então, a gente vê que ele, além da visão do trabalho do Mário de Andrade, ele conseguiu inovar ainda mais essa visão do patrimônio, trazendo outras metodologias e principalmente formulando, né, bases com relação à questão da política preservacionista no Brasil a partir da década de 70. Sim, sim, eu vou até falar depois sobre isso. Sim. E aí, o que é que acontece? A partir dessa formulação, né, de políticas preservacionistas que o Aloysio faz durante a década de 70, né, ele cria um Centro Nacional de Referência Cultural. Não existe mais, gente. É o CNRC, que na verdade é, foi desenvolvido a partir de reuniões em Brasília com professores, né, da UNB, com políticos que trabalhavam, né, nessa questão do patrimônio, né, com artistas, com escritores e com os próprios técnicos do IFAM, eles se juntaram e criaram esse Centro Nacional de Referência Cultural, que estava, a partir do momento em que se cria esse centro, né, se trabalha de forma direta na interlocução de processos educacionais voltados para a preservação do Brasil. Então, ele começou a entender que a ideia inicial do Mário de Andrade, que era trabalhar essa questão da preservação do patrimônio a partir de uma metodologia específica, mas que isso estava voltado para a questão pedagógica também era essencial. Então, ele começou a entender que era essencial trabalhar isso, né, inicialmente nas escolas no Brasil, né, para depois passar isso para os jovens e adultos. Então, a gente vê essa mudança do pensamento de uma forma mais moderna, através de uma campanha, depois um centro nacional de referência, com o desenvolvimento de projetos nessas escolas. Então, esses projetos eram lançados nas escolas, isso na década de 70, e as escolas iam trabalhando com base em metodologias específicas para a época. E só lembrando que boa parte desses projetos eram projetos que tinham essa visão educacional, inicialmente, tá bom? Quando a gente chega na década de 80, surge, gente, só para falar para vocês, há uma infinidade de formas de se trabalhar o patrimônio, a gente fala de preservação do patrimônio, mas com esse viés educacional. Então, a gente fala de metodologias específicas. Então, eu vou comentar uma aqui para vocês, mas há uma infinidade de metodologias
que cabe o profissional, né, seja educador ou não, que queira trabalhar com educação patrimonial, ele adaptar essa metodologia no seu trabalho, né? Mas durante os anos de 1980, surge uma metodologia, né, pedagógica para melhor trabalhar os monumentos e os objetos museográficos, que eram, de fato, os bens patrimoniais que estavam ali nos museus, né, no Brasil. E a partir dessa metodologia, né, tem-se a criação de um projeto que é o projeto Interação, que ele surgiu em 1981, em que, se não me engano, ele é fruto de um dos projetos matrizes do Centro Nacional de Referência Cultural da década de 70, se eu não me engano. E a finalidade desse projeto Interação, que era um projeto de cunho educacional, era a produção de alternativas pedagógicas, né, e de seus respectivos métodos. A gente está falando de materiais didáticos, a gente está falando de objetos, né, a gente está falando de uma infinidade de formas para que os professores, na época, né, pudessem trabalhar isso em sala de aula e como também trabalhar isso fora de sala de aula, quando a gente fala de visitas guiadas aos museus, né. Então, esse projeto de interação, ele era um projeto que capacitava os profissionais da época para estarem atuando também nesse espaço, que é o espaço do museu. Sim, daqui a pouco eu vou comentar com você, tá bom, Tiago? E aí, o que acontece, né? Depois dessa criação do projeto Interação, né? Com esse viés educacional, né, que era uma metodologia que indicava, né, possíveis materiais didáticos para a época, né, para se trabalhar. Em 1983, houve um evento, né, no Museu Imperial, que é na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e esse evento, ele é denominado de primeiro seminário, e tinha como título, né, o uso educacional dos museus e monumentos. E aí a gente vê que o sentido, né, de fato, dessa preservação do patrimônio já começou a melhorar por conta dessas políticas públicas voltadas para a cultura desde a década de 70, né, de forma mais presente na década de 70. E o principal ponto central, né, das discussões que houveram nesse evento foi, né, a criação de projetos de educação patrimonial no Brasil a partir desse período, né? Então, os principais profissionais da área do patrimônio, além dos profissionais, dos técnicos do IFAM, né? A gente vê escritores, artistas, uma infinidade de pessoas, de profissionais que estiveram participando daquele evento, né? Puderam discutir novas formas de se trabalhar a preservação do patrimônio e que, de fato, de início, né, é a educação para o patrimonial, a educação para o patrimônio, né, e através de projetos, desenvolvimento de projetos de início nas escolas, né. A gente vê que, de fato, a educação para o patrimônio não somente o trabalho educativo, então a gente pode também trabalhar isso dentro da própria área do turismo, sim, através da conscientização de comunidades, desenvolvimento de oficinas em que eles passam a entender melhor o seu patrimônio, né, seja ele material ou imaterial, e entender, a partir do momento em que eles entendem a importância daquele patrimônio, eles poderão salvaguardar isso da melhor forma possível, né? Então, educar para o patrimônio. E aí, o que acontece? Depois, lá na década de 90, em 1990, mas aí já vou deixar claro que aconteceu algo muito interessante já no final da década de 90, que foi o lançamento do Guia Básico de Educação Patrimonial, né? Se eu não me engano, foi pela Adriana Monteiro ou foi pela Horta. Não lembro agora o nome da autora, mas esse material foi o primeiro material de apoio que serviu para as ações educativas
voltadas à valorização do patrimônio no ambiente escolar. Então, a gente vê também que é trabalhado de forma muito presente ações do patrimônio nesse viés educativo, enquanto espaço informal, né? Ou o espaço formal, de fato, que é dentro das escolas, né? E nos anos 2000, mais precisamente em 2007, é lançado um manual de atividades práticas de educação patrimonial. Na verdade, é uma atualização do Guia Básico de Educação Patrimonial, que foi lançado em 1999, né? E esse manual, eu até comentei para vocês que ele discorre sobre 4 etapas, né, em que um profissional, por exemplo, um educador, ele pode trabalhar dentro de sala de aula ou fora de sala de aula também, né? A gente tem as etapas de observação, de registro, de exploração e de apropriação, e há uma infinidade de formas. Nesse manual, eu posso enviar depois para vocês, de como trabalhar a educação para o patrimônio com esse viés educativo, mas ele pode também ser trabalhado fora disso, da sala de aula também. Então, dá para adaptar as atividades dentro desse espaço, seja um espaço educativo ou não. E o objetivo, gente, de fato, da educação patrimonial, desse conteúdo que eu abordei na aula anterior, né, do conteúdo da unidade 3, e hoje, com relação a essa questão desse breve histórico, que aconteceu, né, os principais pontos dentro desse breve histórico, desde a década de 30 até o ano de 2000, né, de fato, é que a educação para o patrimônio, ela é o único meio, né, que a gente pode trabalhar e pode desenvolver o turismo, né? Não falo aqui somente desse viés educativo, mas eu falo da própria área, né, da atividade turística, né? Porque quando a gente fala de bens patrimoniais, principalmente em localidades pequenas, que estão se perdendo, né, estão sendo esquecidas, a educação patrimonial, né, através de oficinas, através de atividades com essas comunidades, ela se torna o principal meio para a sobrevivência, né, desses patrimônios, né, dessa memória. Então, não é somente o viés educativo, como eu falei, através dessas metodologias. Essas metodologias, dentro das oficinas, elas podem auxiliar nesse processo de reconhecimento, né, e de salvaguarda, né, também desses bens patrimoniais. Então, de fato, o principal meio para a gente poder entender melhor o patrimônio, né, para a gente poder se apropriar desse patrimônio também. Então, é de fato interessante relacionar a educação patrimonial com a atividade turística. Ela é essencial para a permanência, né, da atividade turística também. Por isso que não dá para a gente associar, não dá para a gente não associar patrimônio sem o turismo, né? Para o turismo desenvolver em determinadas localidades, é essencial a existência, né, do patrimônio, né? Por isso a gente fala que as duas se interrelacionam, essas duas áreas, patrimônio e turismo. Por isso que de fato, esse resumo que eu tenho para falar para vocês, da importância, né, de tudo que eu falei para vocês, desde o início, dos conceitos de patrimônio, das classificações do que é patrimônio material e imaterial, da própria legislação também, e isso tudo realmente foi essencial para a gente poder entender melhor essa área do patrimônio e essa relação que a gente tem dentro da atividade turística, porque ela é necessária. Então, foi isso, todo esse conteúdo que eu tenho para falar para vocês, e que finaliza, de fato, a disciplina, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a gravação e a gente vai conversar sobre as atividades avaliativas, sobre os fóruns e incluindo a prova do dia 10 de setembro, ok?